Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. CYC 566, operando em 93.3, Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora Sementes de Luz. Muito boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Manchester FM. Está começando mais um Sementes de Luz, um espaço dedicado ao conhecimento da doutrina espírita. Hoje, 1º de junho, muito obrigado pela sua audiência aqui na cidade de Anápolis e cidades vizinhas. Obrigado pela companhia, você que nos ouve através do aplicativo e do site da rádio. Este é um projeto do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional, uma iniciativa para levar a doutrina espírita aos lares com leveza e conhecimento. Hoje um programa muito especial. Nós vamos falar sobre um marco histórico, os 110 anos do Espiritismo em Anápolis. E hoje temos conosco 2 convidados muito especiais. Recebemos nos estúdios o meu amigo Sérgio Damião, que é professor e palestrante da doutrina espírita. Olá, Sérgio. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tudo jóia, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação estar aqui nesse programa maravilhoso, na presença do meu amigo e irmão Luiz Sérgio Fragelli, meu contemporâneo aí de época de faculdade na UEG, no curso de História, e contigo, te parabenizar aí por esse programa que leva a mensagem espírita para o mundo. Parabéns. E também dou o boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. É uma satisfação e um prazer estar aqui. Obrigado, Sérgio. Também recebemos o Luiz Fragelli, que é trabalhador da doutrina espírita e da cultura napolina. Seja muito bem-vindo, Luiz. Diego, boa noite a todos os ouvintes. Sérgio Damião. Sérgio disse, a gente foi colega na faculdade de História, somos historiadores, né? O Sérgio seguiu o caminho e eu não, né? Eu fui para outros caminhos aí, trabalhando com a área da cultura, né? E também tentando ajudar aí no movimento espírita naquilo que a gente pode doar, né? De melhor. Parabéns, Diego, pelo programa, ao Movimento Espírita, ao Conselho, né? E o nome já diz tudo, né? Sementes de Luz. A gente está aqui quer ajudar. Quem a gente puder ajudar a plantar sementes, a gente vai seguindo junto. Parabéns, viu, Diego? Isso aí, muito obrigado, Luiz. E você? Vamos lá com a nossa pergunta do dia. Você conhece ou já frequentou alguma casa espírita em Anápolis? Conta pra gente qual foi a sua experiência. Ou deixe sua mensagem lá de homenagem pelos 110 anos do Espiritismo aqui em Anápolis. Compartilhe com a gente, mande sua mensagem ou áudio aqui pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 62 99206 3993. Todos os ouvintes que enviarem sua mensagem hoje vão concorrer a um brinde. É um porta-guardanapo, é um artesanato oferecido pelo nosso irmão Sebastião Felipe. Quer ver como ele é? A foto está lá no nosso Instagram. Corre lá, é no @espírita.anápolis. Então vamos lá, repetindo o número 99206 3993. Vamos começar então o nosso bate-papo e aí eu lanço a pergunta para os dois lá. Como que surgiu o movimento espírita aqui em Anápolis há 110 anos? Bom, posso começar, Luiz? Claro, por favor. Obrigado aí pelas honras. Então, para falarmos de 110 anos de espiritismo em Anápolis, a gente tem que fazer uma linha do tempo, né? Coisa de historiador, né, meu amigo Luiz? Para a gente poder compreender e contextualizar melhor esse processo histórico.
O Espiritismo em Anápolis conta, né, como você disse, 110 anos de história, mas a doutrina espírita possui 168 anos, completados no último dia 18 de abril. E aí a gente vai contar brevemente um pouquinho da história do próprio Espiritismo. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que utilizou o pseudônimo de Allan Kardec, publicou a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, nesta data que eu falei agora há pouco, dando início ao chamado Espiritismo moderno, seguindo o critério do controle universal do ensino dos espíritos, porque ele reuniu mensagens mediúnicas de todas as partes do mundo e vendo que esses ensinamentos tinham uma unidade, seguiam a mesma diretriz e eram muito parecidas, não dando margem para dúvidas, ele reúne toda esta documentação de mensagens que ele recebeu do mundo inteiro e codifica a doutrina espírita, portanto, em 1857, e o Espiritismo, portanto, conta 168 anos de história. O Allan Kardec, ele nasceu em 1804, na cidade de Lyon, na França, e veio a falecer em 1869 na cidade de Paris, portanto com 65 anos de idade. E é interessante que ele começa a codificação do Espiritismo já depois dos 50 anos de idade. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele já contava 53 anos. Então já era uma pessoa, né, muito madura, muito experiente, ele também era um professor, um homem de muito conhecimento, à frente do seu tempo. Seguindo a linha cronológica do chamado Pentateuco Kardeciano, das obras publicadas por Allan Kardec, nós temos o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, quando Kardec contava 57 anos de idade. A terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte moral do Espiritismo, publicada em 1864, quando Kardec estava com 60 anos de idade. A quarta obra é O Céu e o Inferno, publicada em 1865, Kardec contava 61 anos de idade. E, por fim, a última obra do chamado Pentateuco foi publicado em 1868 e Kardec estava com 64 anos de idade. Então a gente observa que Kardec, ele dedica toda a sua vida à educação. Era um cientista, participou da publicação de várias obras didáticas na França, um homem de muito cabedal, de muita cultura. Só que, para que possamos entender o contexto do Espiritismo, a gente tem que recuar alguns anos, lá nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, quando inicia-se as primeiras manifestações espiritualistas, porque não foi Kardec que criou a mediunidade. A mediunidade, ela sempre existiu desde os primórdios da história da humanidade. Inclusive o Antigo Testamento, né, é repleto de fenômenos que nós espíritas entendemos como mediúnicos. Vários profetas, como Moisés, Elias, Zacarias, entre vários outros, possuíam dons mediúnicos. O que as outras filosofias religiosas chamam de Espírito Santo, né? Intervenção do Espírito Santo. Que a mediunidade é algo inerente ao ser humano, né? Perfeito, é inerente ao ser humano, né? E aí, Luiz, nós temos lá, portanto, nos Estados Unidos, no ano de 1847, em Hydesville, a primeira manifestação em que se há uma comunicação de forma mais direta de médiuns com o mundo espiritual. E que se dá da seguinte forma: duas irmãs que eram médiuns e moravam numa residência há pouco tempo, na presença dessas meninas, começaram manifestações mediúnicas, fenômenos.
que se davam por pancadas. Ao longo do tempo, se descobriu que essas manifestações se davam por um espírito de uma pessoa que era um caixeiro viajante e foi assassinado naquela residência sem o conhecimento das outras pessoas, né? O crime ele ficou muito tempo sem se descobrir que ele havia ocorrido ali. E aí, uma das irmãs, a Margarete, narra como se deu esse processo. Olha que interessante. Na noite da primeira perturbação, todos nós levantamos, acendemos uma vela e procuramos pela casa inteira, enquanto o barulho continuava e era ouvido quase no mesmo lugar. Conquanto muito alto, produzia um certo movimento nas camas e cadeiras, a ponto de notarmos, quando deitadas, o chão até tremer sobre nossos pés. Era um abalo muito forte. Nessa noite que estávamos dormindo, uma das minhas filhas, a Kate, questionou de forma aleatória ao senhor Pé Rachado, que foi o nome que eles deram ao espírito, o que ele estava fazendo ali. E imediatamente o som, ela começou a bater palmas e o espírito respondia com a mesma quantidade de palmas que ela emitia. E daí começou-se uma comunicação, criando através de pancadas um alfabeto. E o espírito se comunicou e contou a sua história, que ele tinha sido assassinado naquele local. Inicia-se, portanto, o princípio, vamos dizer assim, da chamada espiritualidade moderna, a comunicação, né, de forma mais direta. Depois, esse fenômeno se transfere para a França, Paris, através das chamadas mesas girantes, que também, através de pancadas, se construiu um vocabulário em que chamou a atenção de Allan Kardec, e ele, como um cientista cético, no primeiro momento ele duvidou, né, que aquilo fosse uma manifestação. Ele pensou que aquilo ali era um engodo, uma enganação. Mas ele viu que as respostas eram inteligentes. Então ele pensou, se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Então ele começa a investigar e depois ele cria todo um processo de metodologia científica através da observação para se chegar, então, à conclusão que essas manifestações, esses barulhos, não eram realizados de forma aleatória ou sem um motivo. Eram espíritos, né? Seres fora do corpo carnal que estavam ali dando respostas inteligentes. Eu acho legal falar assim, a gente estava falando aqui agora sobre fenômenos, né? Sim. E é legal pontuar assim, que esses fenômenos eles aconteceram da maneira que aquelas pessoas, para chamar a atenção, né? Como Sim. você falou agorinha, Perfeito. para chamar a atenção e era uma maneira que elas tinham, que elas poderiam entender naquele momento, né? Exato. Se você aparecesse alguém falando que estava incorporado, eles iam falar, mas o que é isso? Né? Sim. Né? Então era alguma coisa, um fenômeno para chamar a atenção, para que eles pudessem, como você Sim. falou, e o Allan veio e criou um método científico para, a partir de então, o espiritismo começar a se desenvolver, né? Começar de outras maneiras, outras comunicações. Né? Sim, perfeito. É esse o processo, Luiz. E aí, seguindo na nossa linha do tempo, o espiritismo no Brasil conta já 159 anos de história. Mas como que surgiu o espiritismo no Brasil? E aí, pesquisando, nós temos uma obra chamada Os Intelectuais e o Espiritismo, do Biratã Machado, que fala o seguinte, que oficialmente a eclosão do espiritismo no Brasil se daria no ano de 1865, ou seja, cerca de 8 anos depois do espiritismo surgir na França, né, com Allan Kardec. Quando na cidade de Salvador, na Bahia, foi fundado o grupo familiar de espiritismo sob a direção do Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, que é considerado o maior apóstolo do espiritismo em seus inícios no Brasil, onde realizou-se às 22h30 do dia 17 de novembro de 1865, a primeira sessão registrada nos anais da doutrina espírita no Brasil. E essa época, Luiz, 1865, vivíamos o período do Brasil Império, né? Dom Pedro II. E conforme a nossa primeira Constituição de 1824, a única religião oficialmente que poderia existir no Brasil era o catolicismo.
As outras religiões se tinha até uma certa tolerância, mas elas não poderiam ser praticadas de forma aberta, né? Tinha que ser algo velado. Então imaginemos a dificuldade que o Dr. Luiz Olímpio teve de implantar, né, o espiritismo na Bahia, cidade de Salvador e consequentemente no Brasil. Era feito quase que às escondidas. Por isso os grupos familiares, né? Só muito tempo depois é que foram surgir as primeiras casas espíritas no Brasil, mas não com a denominação de centro espírita. Se chamava Centro de Estudos Filosóficos, por exemplo, né? Para tentar ali dar uma mascarada no nome espiritismo e se vincular à religião. Então, o Dr. Luiz Olímpio merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, por ser o pioneiro, né? E abrir campo para que hoje pudéssemos estar aqui numa rádio falando abertamente sobre a doutrina espírita. Sem ninguém lá na porta para pôr fogo na gente. Exatamente. O que aconteceu muito, né, no período aí da história da Inquisição, onde as manifestações mediúnicas das pessoas eram tidas como bruxas e muitas vezes parava na fogueira da Inquisição, né? É a falta do conhecimento, né? Exatamente. Então, e aí, Luiz, a gente falando dessa perseguição, em 1889 deixamos de ser império e passamos a ser república, né? Marechal Deodoro da Fonseca. E a nossa segunda Constituição de 1890 torna o Estado laico, correto? E a laicidade não significa não ter religião, não é isso, mas é uma pluralidade de todas as religiões, onde o Estado não possui uma religião oficial. A coisa pública não tem uma denominação religiosa. Perfeito. Né? Então, as religiões, principalmente os protestantes, cresceram bastante no nosso país. Já as religiões filosóficas, espiritualistas ou de matriz africana, não tinha uma total abertura. Infelizmente também, por muito tempo, teve que ser praticada às escondidas. Inclusive, até 1947, nossa outra Constituição, a nossa terceira, era crime a prática de religiões espiritualistas no nosso país. Então, a gente vê que, ao longo da história, sempre o espiritismo foi muito perseguido. E, inclusive hoje, né, em pleno século XXI, a gente vê muita discriminação e muito preconceito a respeito do espiritismo, essa doutrina que nos eleva enquanto seres humanos, que nos possibilita tornarmos seres humanos melhores. O nosso lema é a caridade, ou seja, o amor, né? Praticar o bem. Mas mesmo com toda a perseguição, prosseguimos com a nossa consciência tranquila, procurando fazer sempre o nosso melhor, né? Porque nós temos como guia e modelo Jesus. A doutrina espírita é eminentemente uma religião cristã. Jesus é nosso guia e modelo. Eu acho que falta muito conhecimento em relação a isso, né? Eu conversando com a amiga, na hora que eu falei para ela que o evangelho era baseado na Bíblia, né? Sim. Que estava lá Mateus, Lucas, ela assim, não sabia, né? Sim. Ela ignorava esse fato, de uma outra religião, então, e ela não tinha esse conhecimento, ela tinha uma certa essa coisa uma resistência, né? Sim. Mas ela não tinha esse conhecimento, ela ficou assustada. Sim. Eu falei, não, vou te mostrar aqui, né? Sim. Então essas oportunidades que a gente tem também, né, de mostrar para as pessoas, né? Porque eu acho que falta conhecimento, né? Perfeito. E também vontade, né? Porque hoje a gente tem na mão aqui no celular, né? Você falar como que é o espiritismo, vai aparecer lá, né? Exatamente. Muita coisa que é verdadeira, né? Sim. Outras não, né? Sim. Mas eu acho que é o conhecimento, né? E aí esse conhecimento é uma coisa que ele vem crescendo, né? Aqui, principalmente aqui, também aqui em Anápolis, né? Uhum. Que eu acho que é o que ajuda a fortalecer cada vez mais o movimento. Né? Perfeito. Pegando esse gancho interessante que você falou, muitas vezes a gente escuta justamente isso, né? Que nós espíritas não podemos nos dizer cristãos porque a gente não lê a Bíblia. Então é um ledo engano. Como você acabou de falar, o Evangelho segundo o Espiritismo são cerca aí de quase 200 passagens bíblicas, né? Explicadas não à luz de homens, mas no nosso ponto de vista, né? No nosso entendimento, pelos espíritos superiores. Então, por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se a gente pegar os textos bíblicos, também nós temos o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Marcos, né? O Evangelho segundo Mateus, segundo João, enfim. Né? Então, o que diverge é só o modo de observar, um ponto de vista a respeito daquelas passagens bíblicas.
Mas o espiritismo, ele é sim cristão. E eu vejo o espiritismo demais na Bíblia, né? Exatamente. Eu leio a Bíblia todo dia, eu vejo demais isso lá. Sim. Isso aí, o papo tá muito bom. A gente volta agorinha, esse bate-papo aí com Luiz Sérgio Damião. Vamos lá, você ouvinte, conhece alguém, você conhece ou já frequentou ou frequenta alguma casa espírita aqui em Anápolis? Conta pra gente qual foi a sua experiência. Vai lá no nosso WhatsApp, é o 62992063993. E tá chovendo de participação aqui pra gente. A Regina, olá, boa noite, né? Meu nome é Regina, eu frequento o Centro Espírita Maria Dolores há 18 anos, onde eu conheci a doutrina, né? E foi onde ela se encontrou. E ela frequenta o céu também. Um abraço, Regina. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer a Regina na quarta-feira, né? Lá no Centro Espírita Maria Dolores. Um abraço para todo mundo lá do Maria Dolores. Um abraço também para Rosa Maria, lá do Lar Espírita Francisco de Assis, está aqui parabenizando a gente pelo programa. A Madalena Vieira, que está aqui com a gente, um abraço. A Aparecida, ela mandou a seguinte mensagem: boa noite, quero parabenizar vocês por esse programa maravilhoso e comecei a me interessar pela doutrina através da Dona Fia, que é a mãe da Dona Zilda, né, que é a presidente lá do Francisco de Assis. Que Deus e a espiritualidade amiga abençoe todos vocês. Obrigado, Aparecida, né? E um forte abraço para você e para todo mundo do Francisco de Assis. Estou morrendo de saudade de todo mundo. E você já mandou sua mensagem? Manda aqui pra gente no 99206-3993. Hoje, quem participar vai estar concorrendo aí a um brinde, né? Que é um apoio aí do nosso irmão Sebastião. É um artesanato, porta-guardanapo. E agora a gente vai ao vivo lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, onde está acontecendo uma palestra com o Dr. Jorge Cecílio Dyer, e o tema é Ante o Grande Adeus. Vamos lá ouvir só um trechinho dessa palestra? O Divino perguntava se eu ia falar do Divaldo, e eu acabei lembrando uma entrevista do Divaldo quando ele teve alta da internação, do diagnóstico de câncer e câncer de bexiga já avançado, e ele disse que Joana de Ângeles aparece e o orienta a fazer um exercício de desapego, que ele fosse se desapegando, vai despedindo e não cultivando o apego, ou seja, se desprendendo das coisas que nos tornam saudosos. Só de pensar em perder, tem muita gente que só de pensar em perder. Isso aí, a gente ouviu um trechinho e eu agradeço aí o seu Divino Celestino, né, que está com a gente ao vivo aí nessa transmissão. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua, né, o nosso bate-papo aí com Sérgio Damião e Luiz Fragelli. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester FM. Estamos de volta com Sementes de Luz. É muito bom saber que você está ouvindo aqui a Manchester FM em 93,3 e também pela internet. Um abraço aí para o pessoal do Recanto do Sol, Filóstro, Anápolis City, Vila São Joaquim, Bairro Paraíso. Tá todo mundo mandando mensagem aqui pra gente. Agora a gente vai ler e rodar a participação de você. Vamos lá, Sérgio e Luiz. Falamos da história, né? E que vem o Espiritismo. Agora eu quero saber atualmente. Como que está, Sérgio, o Espiritismo na cidade? Então, Diego, só pra gente concluir aqui o processo da história do Espiritismo em Anápolis, né? Que eu fiz uma introdução do Espiritismo no mundo, na França, no Brasil e agora em Anápolis. Eu me basei para falar a respeito da história do Espiritismo em Anápolis em uma obra muito importante da historiadora anapolina Aide Jaime Ferreira, Anápolis, Sua Vida e Seu Povo. E é relatado nesse livro que o Espiritismo chegou em Anápolis em 1915
com a chegada de Joaquim Firmo de Velasco, né, uma personalidade muito importante na nossa cidade, inclusive até nome de rua. Ele nasceu na cidade de Goiás, depois ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele tentou a carreira militar, mas não foi bem sucedido, e retornando para o estado de Goiás, ele mora um tempo em Uberaba, onde ele conhece a doutrina espírita, funda lá um centro, e depois retorna para o nosso estado, indo para a cidade de Morrinhos, onde ele se casa, e um tempo depois, em 1915, ele vem para a cidade de Anápolis. E aqui ele faz as primeiras reuniões, né, do espiritismo, também reuniões familiares em sua casa. E, como a gente disse, pela questão da perseguição ao espiritismo naquela época, não era fácil. Mas em 1925, ele, juntamente com outro grupo de espíritas em nosso município, funda o Centro Espírita Vicente de Paulo. Fica ali na Avenida Goiás, 1240, no centro da nossa cidade, que inclusive esse ano está completando aí 100 anos, né, de história. Está entre as 3 casas mais antigas do estado de Goiás. Então, com Joaquim Firmo de Velasco, inicia-se a história do espiritismo em Anápolis, que está completando este ano 110 anos. Ao nosso pioneiro em terras anapolinas do espiritismo, Joaquim Firmo de Velasco, enviamos os nossos pensamentos de muito amor e muito carinho e gratidão, né? Porque também graças a ele hoje estamos aqui, né? Também falando de doutrina espírita. E atualmente o movimento espírita em Anápolis, ele cresce bastante, né? Temos muitas casas espíritas, são cerca de 25 instituições espíritas em Anápolis e nas proximidades, que levam, né, a doutrina espírita à nossa cidade e também aos municípios vizinhos aqui. E aí, Luiz, qual que é a sua impressão também a respeito do movimento espírita no nosso município? Eu cresci Eu cresci dentro dessas casas aí, né? Dessas Sim. mais antigas. O povo tenta, às vezes fala meu nome, o povo tem até o Liliane, Carmencita, Tia Alcione, que eram as tias da evangelização, né? E Lito Bezerra de Menezes, Dona Mariinha, que faleceu esses dias agora, mãe do Pigmeu, do André, da Vivi. Luiz, nosso tempo está um pouquinho corrido. Eu queria que você aproveitar, né, que você está aqui para falar a novidade para todos os ouvintes, né, e simpatizantes aí da doutrina espírita, que você vai trazer para a gente. Sim, vou contar aqui agora. Oh, maravilha. É só esse momento de saudosismo, né, para a gente falar que com prazer também, né, que depois de tanto tempo assim, a gente, esse ano agora, através do movimento aí do Conselho Espírita, do movimento, através do Diego, né, o Diego me ligou esses dias e falou, vamos fazer um negócio ali, ajuda? Eu falei, na hora, bora. E ele reuniu uma turma aí, né, e nessa turma está um pessoal que trabalha comigo, né, que a gente trabalha junto também, da ACAC, né, Associação Cultural, Amigos de Cezinha, e acabamos gravando esse documentário sobre os 110 anos de Espiritismo em Anápolis, né? Esse documentário reuniu aí diversas pessoas do movimento espírita de Anápolis, né? E estudiosos e pessoas que fazem a doutrina crescer dia a dia, né, na cidade, que tiveram essa oportunidade da participação, entre elas nosso amigo aqui, né, Sérgio Damião, que foi o primeiro entrevistado. E a gente usou a sala lá de cinema da Galeria Antônio Cibazoli, né? A IME Brasil, do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, Divino Celestino, o Zilmar, lá do INSEB, a Temes Alarcão e a Iara, no Centro Espírita Alarcão, Eurides e o Sebastião Felipe, do Seical, o Eurico Diniz, Maria Dolores, no Centro Espírita Maria Dolores, a Márcia Ramos e Soninha, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, seguindo aí um roteiro, né, o Diego, junto com essa equipe aí, o pessoal conseguiu montar contar a história dos 110 anos do Espiritismo em Anápolis, e esse é um documentário que vai ser exibido no dia 6 de julho,
lá no Cine Prime. Marcão, se estiver ouvindo, é aí no Cine Prime. E vai ser o encerramento da Semana Espírita, né, de 2025. Então é um movimento muito importante, porque o cinema ele tem uma importância. Você está documentando registro de pessoas que viveram a história do Espiritismo em Anápolis, né? Elas fizeram parte dessa história, elas construíram essa história e essa importância desse registro, que é um registro que vai para o mundo inteiro a partir do momento que ele cai na internet, né? Sim. Ele fica para o mundo inteiro e ele vai ser uma espécie de... Como você está com o livro da ID aqui, Sim. daqui a 20 anos alguém vai estar falando aqui o documentário que o Diego correu atrás lá para produzir. Então, baseado nesse documentário que o Sérgio falou, que outras pessoas contribuíram, esse movimento vem até que hoje. A gente espera que esse movimento espírita tenha vida por vários e vários séculos ainda, né? Até que a gente alcance essa transformação aí, né, da Terra. Então, acho que é isso, né, Diego? Assim seja, meu amigo. Era essa novidade, né? Passou o recado. E a importância, assim, de fazer esse movimento, né? Eu acho que o cinema está tão em alta, né, no país, né? A gente Sim. acabou de ganhar o Oscar, acabou de ganhar o Festival de Cannes e agora estamos também registrando o espiritismo no audiovisual também, no cinema também. Que maravilha. Isso é muito importante. Maravilha. Ok, Luiz, muito obrigado. Peço agora para vocês continuar com a gente aí, que agora é hora da gente saber o que vem de novidade por aí nessa semana. É a nossa agenda da semana com a Beth Botosso. Olá, Beth, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Diego. Boa noite. Uma boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria participar do programa Sementes de Luz aqui na Rádio Manchester FM. E esta semana temos muitos eventos. Na quarta-feira, dia 4, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. Na sexta-feira, dia 6, Lei de Sociedade, o progresso moral através da convivência e da solidariedade, com Luiz Guilherme, no Centro Espírita União, na Unidade Frei Eustáquio. Também na sexta-feira, dia 6, palestra com a Leni Rezende, no Centro Espírita Vicente de Paulo. No sábado, dia 7, Lucas Emanuel vai falar de ansiedade e a paz de Deus, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. Domingo, dia 8, Maxwell Severo da Costa, de Palmelo, vai falar de a vida na terra e a vida eterna, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Também no domingo, dia 8, temos um seminário pela manhã com Saulo Silva e à noite uma palestra com Ana e Eurico Alarcão no Centro Espírita Vicente de Paulo. Para mais informações, acesse @espírita.anápolis. Programe-se, convide os amigos e participe. Deu vontade de participar de todos os eventos. Até a próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth. Agora, nós vamos ouvir a mensagem do dia com Roger Pires. Boa noite, Roger. Seja muito bem-vindo. Boa noite, amigos, ouvindo Sementes de Luz. É um prazer, é uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui, trazendo o Evangelho em um minuto. Nós estamos comemorando 110 anos do Espiritismo aqui na cidade de Anápolis. Olha que coisa maravilhosa, 110 anos. Quanta história maravilhosa nós não vivemos, quanto aprendizado, quanta dor, quanto sofrimento e principalmente quanto crescimento ao longo desses 110 anos, né? E o Espiritismo tem muito a ver com a divulgação do Evangelho de Jesus e mais do que isso, né? Na prática, o Evangelho de Jesus. Mas, para a gente falar aqui do Evangelho em um minuto, eu estou lembrando de Marcos 16. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, lá no versículo 15, diz assim, ó: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E mais do que pregar o Evangelho, o que nós, espíritas, aprendemos é exatamente isso, é a praticar o Evangelho de Jesus através da máxima: amai-vos uns aos outros. Que a gente possa comemorar com muita alegria e com cada vez mais trabalho pela causa da humanidade, que é o que nos proporciona o Espiritismo.
Grande abraço a todos. Obrigado, Roger. E antes de encerrar o programa, eu quero fazer já estamos partindo aqui para o encerramento, né? E eu quero fazer 2 avisos para vocês. No dia 7 de junho será realizada uma ação de pizza. É uma iniciativa para arrecadar fundos que serão totalmente revertidos para a organização das atividades doutrinárias de unificação da juventude espírita de Anápolis e região. Cada pizza será vendida por apenas R$ 45 e a entrega pode ser feita de 2 formas. Ou você vai lá no Centro Espírita União às 8 horas da noite, no próximo sábado, dia 7, retira a pizza. Ou, se você preferir, pode entrar em contato com o pessoal da juventude e combinar com eles a melhor forma de entregar, tá? Mais informações de como fazer esse pedido, corre lá no Instagram, @22CREJovem, e lá tem todas as informações. O pessoal da CREJovem agradece a colaboração de todo mundo, né, que puder participar, e reforça o compromisso aí da unificação da juventude espírita com a divulgação da doutrina. Participe e ajude a fortalecer esse trabalho que é tão importante da juventude. E o segundo aviso é o seguinte: no dia 14 de junho, às 6 horas da tarde, o humor e a doutrina espírita vai se encontrar no stand-up com o Léo Hitler. Esse evento vai acontecer lá no auditório do INSEB, do Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufo, que fica lá na rua Allan Kardec, número 39, no bairro Boa Vista, aqui em Anápolis. Esse evento, né, vai ser em comemoração aos 100 anos do Centro Espírita Vicente de Paulo. E você é convidado para dar boas risadas e se emocionar. Então garante já o seu ingresso, porque as vagas são limitadas. E não perca, hein? Dia 14 de junho, às 6 horas da tarde, lá no auditório do INSEB. Para mais informações, no Instagram, Centro Espírita Vicente Paulo. Lá você tem todas as informações de valor de ingresso e saber se ainda tem ingresso, né? Eu acredito que tem. E antes de encerrar o nosso programa, vamos anunciar o ganhador do sorteio de hoje, né? Quem vai levar para casa o porta-guardanapo é a Regina. Regina, parabéns, muito obrigado aí pela sua participação e pelo carinho. Você pode retirar o seu brinde a partir de amanhã, em horário comercial, aqui na Rádio Manchester FM. Nós estamos localizados na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Anápolis. Ficamos muito felizes com a sua participação. E semana que vem tem mais brinde, tem mais participação. Pessoal, esse bate-papo de hoje foi muito bom. Eu quero aqui convidar para deixar uma mensagem, né? O Luiz e o Sérgio. Luiz, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Diego. Sempre que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, tá? Eu queria agradecer, assim, é uma oportunidade bacana mesmo, né? Você falou aí do dia 14 lá no INSEB, né? O INSEB também está se preparando para a Semana Espírita de Anápolis, né? Que é no final de junho aí, que a gente vai encerrar com um documentário, né? Então a gente queria convidar todos os adeptos mesmo, a todas as pessoas da doutrina, a todas as pessoas que participam aí ou não, ou estão afastadas, né? Depois da pandemia, eu acho que as pessoas estão demorando mais a retornar, né? Então, convidar todo mundo para vir, né? Vamos vir, vamos fortalecer cada vez mais, né? Vamos nos dar as mãos e ajudar esse movimento aí a crescer, porque antes de vir para cá eu estava vendo o Divaldo no Instagram, né? E ele falando da importância do espiritismo para o movimento de transformação planetária, né? Então que cada um possa saber e assumir a sua responsabilidade e ajudar nessa transformação, sempre baseado no amor, nos ensinamentos do Cristo, né? O amor, a caridade, o perdão e a paciência do dia a dia. Lembrando que a gente vence um dia de cada vez. É isso. Muito obrigado, Diego. Obrigado, eu agradeço, Luiz, sua participação com a gente. E o Luiz vai voltar aqui, gente, próximo da Semana Espírita, para passar os detalhes aí do documentário que vai ser exibido, né? Nós estamos aí preparando com muito carinho. Foram muitas gravações, foram meses aí de gravação com a equipe dele, né? Eu quero agradecer ele aqui por ceder a equipe e estar junto com a gente. E ele vai voltar aqui para poder passar os detalhes da exibição desse documentário, né? Para todo mundo. E, Sérgio, muito obrigado pela sua participação, viu, meu amigo aí de longa, né, caminhada aí na divulgação da doutrina espírita. Eu sempre comento muito do Sérgio, todo bate-papo que a gente tem de comunicação, porque o Sérgio é aquele comunicador
que ele posta na rede social dele todas as palestras de todas as casas espíritas, e ele só posta coisa boa na rede social dele. Então quem segue o WhatsApp, o Instagram, ele só posta mensagem edificante, que vale a pena a gente abrir o status dele para poder ver as mensagens que ele posta. Sérgio, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Diego, eu que agradeço de coração. Foi muito bom estar aqui nesse programa maravilhoso, juntamente com meu amigo e irmão Luiz Sérgio. Em nome aí do Sebastião Felipe, que é o nosso coordenador do Conselho Espírita Regional. Um abraço, um beijo no coração de todos os espíritas e não espíritas, né? Porque Deus, ele é um só. Nós todos somos irmãos. E a mensagem final que eu deixo para todos os ouvintes é a respeito da missão do espírita e do cristão, né? Porque o espírita, ele é cristão. E a doutrina espírita, ela tem como missão promover o estudo, a prática e a vivência da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, que é nosso guia e modelo, contribuindo para a transformação moral do ser humano, né? Nós estamos aqui para isso, para nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia, e para a construção de uma sociedade mais fraterna e solidária, por meio da caridade. Caridade, né, palavra que vem do latim caritas, que significa o amor em ação. Estamos aqui também para nos educarmos espiritualmente e para acolhermos de forma amorosa a todos aqueles que buscam amparo e o esclarecimento. Essa é a missão do Espiritismo e também do cristianismo no mundo. A união entre todos os povos. Obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez a vocês. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês e muito obrigado. E o programa Semente de Luz vai ficando por aqui, que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no nosso Instagram, é @espírita.anápolis. Até lá! Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora 62 3311 9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você.
Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas 2 pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua Jota, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. No meu rádio, só dá Manchester. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço de escuta, um lugar seguro para olhar para dentro, acolher as dores, silenciar os julgamentos. A psicoterapia é esse caminho de cura, de reencontro, de reconexão com a própria essência. Rafaela Dias, psicóloga e psicanalista. Atendimento presencialmente em Anápolis e online, com escuta ética e acolhedora para brasileiros no Brasil e em qualquer parte do mundo. Agende pelo WhatsApp 62 99301 6951. Instagram psicóloga _Rafaela _Dias. Psicóloga Rafaela Dias. Porque cuidar da mente também é um ato de amor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. Manchester.